Olá, nesta videoaula nós vamos estudar sobre o plano de Argand-Gauss e falar sobre o módulo de um número complexo. Muito bem, para começo de conversa, que história é essa de plano de Argand-Gauss? Essa é uma história fantástica que revoluciona os nossos estudos sobre números complexos. Até ao videoaula anterior, de certa forma, a gente estava preocupado com as propriedades algébricas dos números complexos. Mas agora, a gente está preocupado em oferecer aos números complexos uma determinada geometria. Medidas, colocar medidas na história, interpretá-los de maneira geométrica e verificar se a gente tem algum ganho com isso. E já te adianto, tem sim, você vai perceber nas próximas aulas. Tem coisas fantásticas que acontecem quando a gente tenta estabelecer uma geometria para os números complexos e não só uma álgebra, como a gente fez até as últimas aulas com soma, subtração, multiplicação, divisão e coisas do tipo. Muito bem. O que é o plano de Argand-Gauss? Na verdade, é só um nome chique para uma coisa que de certa forma você já conhece, de certa forma, né? Que é o plano cartesiano. Você conhece o plano cartesiano com eixos x e y. Você sabe que o plano cartesiano é um sistema de coordenadas ortogonal em que cada ponto nada mais é do que uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Muito bem. Nós vamos fazer algo similar, só que ao invés de ser isso um eixo x, a gente vai dizer que isso aqui é a parte real de um número complexo, é o eixo da parte real dos números complexos, e que esse eixo é o eixo da parte imaginária dos números complexos. E aí, a gente vai fazer o seguinte, todo número complexo A mais BI, a gente vai procurar a parte real dele no eixo x, a parte imaginária dele no eixo y, e onde o A se encontrar com o B, a gente vai dizer que é o número complexo. Olha que interessante. Os números reais cabem em uma reta. Os números reais, por definição, são os pontos de uma reta, de certa forma. Né? A gente pode pensar, eu falo da definição, né? São os pontos de uma reta. Todo número real é ponto de uma reta. Agora, para representar geometricamente os complexos, não cabe tudo numa reta, mas cabe no cartesiano. Se eu pegar uma reta cartesiana com outra, aí sim eu consigo todos os números complexos. Veja, de uma dimensão precisa de duas para representar os números complexos. Quando eu pego o plano cartesiano e troco o eixo x pela parte real de um número complexo e o eixo y pela parte imaginária, a gente chama isso de plano complexo ou o nome que eu prefiro, que é plano de Argand-Gauss. Exatamente a figurinha que você também tem aqui, né? Olha, parte real de um número complexo ZA aqui, parte imaginária aqui. O ponto de encontro do A com B, aquele ponto no plano cartesiano, é o que a gente vai dizer que é o número complexo Z. Notem que nessa figurinha, inclusive, tem uma setinha, né? Um vetorzinho, que vai do O até o Z, e esse vetorzinho nos dá uma ideia do que a gente pode fazer a partir dessa representação. Quer dizer, o número complexo é só um ponto, mas eu posso pensar que há aqui uma distância entre o número complexo e a origem, e há também um ângulo. E é isso aqui que vai revolucionar a nossa maneira de pensar nos números complexos daqui em diante. Assuntos que nós começamos agora, mas que nós progredimos depois. Antes de eu falar sobre módulos de número complexo, vamos dar um exemplo sobre isso. Vamos pegar o número complexo z igual a, sei lá, 3 menos 2i. Como é que a gente representa esse número complexo no plano de Argand-Gauss? O eixo y é o imaginário, o eixo x é o real. E a gente faz o seguinte, a gente vai na parte real procurar o número 3, a gente vai na parte imaginária procurar o menos 2, menos, hein? Cuidado com o sinal aqui. E onde o 3 se encontrar com o menos 2, aqui mora este número complexo. Tranquilo, né? A gente poderia desenhar outros aqui, sei lá, vamos pegar o número complexo W formado por 2 mais I. 2 mais I, bom, parte real, 2. Parte imaginária, quem multiplica o I aqui é 1. Então, no encontro do 2 com o I é que mora o nosso W. Interessante, onde é que mora o I, hein? A unidade imaginária só. Você sabe que o I, ele é 0 mais um I, né? Parte real é 0
parte imaginária é 1. Opa, aqui que mora o I, hein? Olha que interessante. O I mora aqui, o menos I mora aqui, o 1 está aqui, o menos 1 está aqui, os números reais todos aqui, os números que... Os reais puros estão nessa reta, os imaginários puros estão nessa reta e os que não são nem reais puros nem imaginários puros estão distribuídos por aí ao longo do plano. Bacana, né? E aí, isso nos leva a pensar, de novo, como eu falei, sobre essa geometria que foi naturalmente pensada aqui. Primeira coisa que vai nos interessar já nesta videoaula é sobre o tamanho desse segmento que sai da origem do plano e chega no número complexo. Você sabe calcular esse tamanho, né? Se eu falasse para você que o tamanho desse segmento é ρ, você sabe como calcular ele, né? Porque aqui você tem um triângulo retângulo em que esse lado mede B e esse lado mede A. E você sabe que o teorema de Pitágoras te diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer que ρ é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Ρ, né, a medida é um número positivo. Pois é, isso é tão importante que a gente vai chamar isso aqui de módulo do número complexo. É o tamanho dele. É o tamanho dele. O tamanho dele nada mais é do que o tamanho do segmento que vai dele à origem no plano de Argand-Gauss. Então, em resumo, se você tiver um número complexo A mais BI e você fizer A ao quadrado mais B ao quadrado e extrair a raiz no final, isso vai ser o que nós chamamos de módulo do número complexo. E o que isso representa, de novo, não é, vejam que isso aqui é só um conceito, eu poderia ter apresentado sem a geometria, mas é importante entender o que isso tem a ver com a geometria do número complexo. Módulo de um número complexo é o tamanho do segmento que sai da origem e chega no ponto dele lá no plano de Argand-Gauss. Tá certo? Algumas propriedades que eu convido você a verificar, e que eu não vou fazer as contas aqui ao longo dessa videoaula, mas que eu convido você a verificar, é que pela definição que foi feita de módulo, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, é claro que isso é sempre um número positivo. E isso só vai dar zero quando a parte real e a parte imaginária forem zero, quer dizer, quando o número complexo for zero. Essas são duas das propriedades mais básicas sobre módulo, mas tem outras também. Outra que eu convido você a verificar, chama o Z de A mais BI, o W de C mais DI faz as contas, é que quando você tem um módulo de um produto de números complexos, você pode separar o produto de um vezes o produto do outro. Ótimo, né? Você fala, isso é tranquilo, é óbvio isso. É óbvio, vírgula. E para soma, isso vale também? Se você já estudou, por exemplo, o módulo de número real, você sabe que isso aqui vale também para o número real. Mas vale a soma, por exemplo, trocar o produto pela soma? Lá no módulo dos números reais já não valia. Divisão vale. Módulo de Z sobre W é a mesma coisa que módulo de Z dividido por módulo de W. Desde lá dos números reais também valia isso. Agora, consequência da propriedade 3, né? Módulo de Z ao quadrado é Z vezes Z barra. Olha que interessante. Tem uma interpretação para o módulo de um número complexo usando a conjugação complexa. Vejam só. O que é o módulo de Z ao quadrado? O módulo de Z é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. A ao quadrado, onde o A e o B é a parte real e a parte imaginária. Quadrado cancela com raiz. Então isso é A quadrado mais B quadrado, né? Mas olha o que acontece quando você faz um número complexo vezes o seu conjugado. A mais BI vezes A menos BI. Dá A quadrado menos ABI mais ABI menos B quadrado. I quadrado é menos 1. Então isso aqui dá A quadrado. Opa, esses cancelam e sobram só B quadrado. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Então olha só. Dá pra gente entender que o módulo nada mais é do que a raiz quadrada do número vezes o seu conjugado. Quer dizer, o módulo é a raiz quadrada de Z vezes o seu conjugado. Isso é interessante, né? Uma maneira de calcular o módulo rapidinho também. É uma maneira interessante de verificar essas coisas e você pode usar em algumas propriedades por aí, exercícios e coisa do tipo. Mas como eu dizia, se você tentar trocar esse produto por uma soma, não é verdade. Não é verdade.
que Z mais W em módulo é o módulo de Z mais módulo de W. E eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? As propriedades que nós conseguimos definir são essas daqui, tá? Para fechar essa aula, vamos fazer um exercício interessante sobre lugares geométricos dos números complexos no plano de Argand-Gauss. Quando a gente estiver no plano de Argand-Gauss, a gente pode se perguntar o seguinte, que é a pergunta que está aí na tela para você. Onde moram os números complexos tais que o módulo dele menos 1 dá 2? Esse é o exercício. Que figura será que isso dá? Dá uma curva? O que dá no plano de Argand-Gauss os números complexos que menos 1 dá igual a 2? É claro que se você parar para pensar, você conhece dois números, que satisfazem essa igualdade. Se você pensar no número z igual a 3, 3 menos 1 em módulo dá 2. Porque o módulo de números reais é uma restrição do módulo para números complexos. E se você pensar no z igual a menos 1, menos 1 dá menos 2, e menos 2 em módulo é 2 também. Só que há outros números complexos, que menos 1 dá 2 também, em módulo. Ixi, e agora? Como descobrir isso? Há duas maneiras de fazer isso, de resolver esse exercício. A primeira delas é interpretar o que isso significa. Essa frase matemática, módulo de z menos 1 igual a 2, eu posso traduzir ela da seguinte forma. Z, a distância, eu posso entender o seguinte, a distância de z até 1, esse 1 que aparece aqui, esse menos eu posso entender que é a distância de um até o outro, né? Distância do z até o 1 é igual a 2. Mas a distância onde? No plano de Argand-Gauss. Então pensa comigo. No plano de Argand-Gauss, quer dizer, no plano cartesiano, se você quiser. Vamos pensar onde é que está o 1 no plano de Argand-Gauss. Então, no plano de Argand-Gauss, aqui é a parte real do número, aqui é a parte imaginária. 1 é um número complexo, 1 mais 0i. Então, eu procuro parte real igual a 1, parte imaginária igual a 0. Aqui está o 1. Aqui está o 1. E eu quero saber onde é que moram os números complexos, ou seja, no plano todo, cuja distância até o 1 dá igual a 2. Espera um pouquinho. Números ou pontos que estão aqui nesse plano, cuja distância até o 1 dá 2, você conhece que figura geométrica dá isso, né? Além do 3 e do menos 1 que estão aqui, você sabe que toda uma circunferência, perdoe pelo desenho zoado, mas toda uma circunferência de raio 2 soluciona o problema. O z nada mais é, então, do que a circunferência de centro. Vamos colocar na forma de ponto do plano cartesiano. 0, 1 e raio 2. Esse é o conjunto representado aí. Tá? Então, se você quiser entender dessa forma, pense sempre assim, olha, quando você colocar em módulo z menos w igual a alguma coisa, isso quer dizer a distância de z até w é r. A distância de z até w é igual a r, a medida da distância, né? Muito bem. Mas se você não gostou dessa interpretação geométrica, apesar que eu recomendo você refletir um pouco sobre isso, porque é muito válido compreender assim, você pode pensar algebricamente, fazer as contas no braço. Z menos 1 igual a 2, você não sabe quem é Z, então você pode chamar isso de A mais BI. Então, peraí, o que é A mais BI? Vamos colocar no lugar do módulo A menos BI. E vamos fazer a conta de maneira algébrica, só desenvolver as contas e ver o que vira. Muito bem, A menos BI menos 1 igual a 2, primeiro, vejam que isso aqui que tem aqui dentro é número complexo. A parte real é A menos 1. A e menos 1. E o resto que sobra é a parte imaginária. O que é módulo de um número complexo? A gente aprendeu que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Isso tem que dar 2. Vou te convidar a fazer as contas de maneira rápida aqui comigo.
Produto notável, se você quiser, você pode desenvolver com calma, mas a menos 1 ao quadrado é a quadrado menos 2a mais 1. E menos b ao quadrado nada mais é do que b ao quadrado, só que está tudo isso dentro da raiz igual a 2. Essa raiz é um problema, então eu posso tirar ela daqui porque eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. E ao elevar ao quadrado dos dois lados, é claro que a raiz some com o quadrado, e aqui sobra só a quadrado menos 2a mais 1 mais b quadrado, e do outro lado sobra 4. Né? Muito bem. Então o que sobrou aqui foi a seguinte expressão que eu vou só reorganizar para que você possa tentar entender. E aí vai depender um pouquinho do quanto você sabe sobre outros assuntos. Vamos lá. Continuando aqui. A quadrado menos 2a eu vou deixar pertinho. Eu vou trazer o b quadrado aqui. Deixa eu colocar dessa forma. A quadrado mais b quadrado. Só vou reorganizar. Aqui tem um 1, aqui tem um 4. Eu vou jogar o 4 para cá, ele vem negativo. 1 menos 4 vai dar menos 3 e aqui vai sobrar igual a 0. Pessoal, se eu trocar o a por x e o b por y, isso é a mesma coisa de escrever x² mais y² menos 2x menos 3 igual a 0. E eu não sei se você conhece isso. Não sei se você já estudou geometria analítica no plano. Mas isso aqui lá na geometria analítica, e aí só assim que você vai poder entender bem esse assunto, lá na geometria analítica, isso aqui descreve no plano cartesiano a circunferência de centro 1, 0 e raio 3. Por que eu sei isso? Eu posso tentar completar quadrados ou alguma técnica, ou mesmo usar as definições lá da geometria analítica, dessa expressão aqui, para chegar nessa mesma conclusão. Mas eu chego algebricamente, notem. Mas eu preciso saber um pouquinho mais de geometria analítica. Então, a partir dessa expressão que é conhecida, a equação de circunferência lá na geometria analítica, eu chego à conclusão do que a gente já falou agora há pouco. Se a gente olhar no plano cartesiano, o ponto 1, 0 raio 3 não, né? Perdão, raio 2. E pegar a circunferência de raio 2, lá está o conjunto dos números complexos z, tais que módulo de z menos 1 igual a 2. Então, essa é uma maneira algébrica de você entender, mas você precisa ter estudado a geometria analítica no plano, tá certo? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Vejo você na próxima!